Depois de criticar a condenação de Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas vai voltar a Brasília na semana que vem para retomar a articulação para aprovação da anistia. O governador de São Paulo deverá se encontrar com lideranças do Centrão e com o próprio presidente da Câmara, Hugo Mota. Eles são do mesmo partido, inclusive. Além de tratar do perdão, Tarcísio também passará a atuar para evitar que Jair Bolsonaro vá para o regime fechado e possa cumprir a pena em regime domiciliar. Em contrapartida, o governo está fazendo ofensivas contra o projeto da anistia e acelerou a liberação de 3,2 bilhões de reais em emendas para tentar conter a adesão ao perdão. Chamar os nossos comentaristas, começar essa com o Cristiano Beraldo. O Tarcísio se tornou uma figura importante, né? Quando a gente olha para o PL da anistia, inclusive fazendo muitas viagens a Brasília. Pode ele ser o moderador mais adequado para tratar dessa questão junto ao Congresso Nacional, Beraldo? Me parece que o crachá de moderador que o Tarcísio vinha usando teve que ser retirado depois da participação nas manifestações do dia 7 de setembro na Avenida Paulista, porque ali ele proferiu um ataque direto e, até onde a gente sabe, inesperado, ao ministro Alexandre de Moraes e ao Supremo Tribunal Federal como um todo. Portanto, a ponte de comunicação que havia entre ele e o Supremo Tribunal Federal, se não foi implodida, ficou, de uma certa forma, prejudicada. Quando nós olhamos para a atividade do Congresso Nacional em si, obviamente São Paulo tem uma bancada bastante expressiva, mas hoje nós estamos vendo que a própria Câmara dos Deputados está indo no sentido inverso daquele que se imaginava de uma Câmara realmente disposta a levar adiante alguma matéria que tem a ver com anistia, talvez mais fácil para os manifestantes de 8 de janeiro, mas em relação a Jair Bolsonaro, me parece improvável que uma Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara, que está já aí avançando com essa questão da cassação do mandato de Alexandre Ramagem, não me parece que seria coerente alguém que tem essa postura simplesmente também colocar para andar um projeto de anistia, uma proposta de anistia, ou ser sensível a apelos mesmo do governador de São Paulo para um projeto de anistia que beneficie Jair Bolsonaro. Então, eu não sei exatamente qual é o papel que o Tarcísio de Freitas vai conseguir desempenhar nesse campo. E a gente vai descobrir, inclusive, quais foram os efeitos colaterais da sua manifestação em relação ao Supremo Tribunal Federal no 7 de setembro. A gente vai descobrir quais foram esses efeitos nas próximas semanas, conforme esse quadro ficar mais claro. Mota, Tarcísio de Freitas imbuído no sentido de fazer com que o Congresso Nacional paute a anistia e, naturalmente, aprove esse perdão ao ex-presidente. Mota. Eu acho que um pouco de coragem, liderança e determinação são muito bem-vindos no Congresso Nacional. Só assim é que algum tipo de anistia virá um dia. Essa é uma questão política e requer muita coragem. Coragem que Tarcísio demonstrou pelo discurso que ele fez na manifestação de 7 de setembro. O Congresso Nacional, sem a liderança de alguém como Tarcísio, não me parece muito interessado em aprovar a anistia. A gente praticamente todo dia aqui anuncia, né, que agora foi prometido, não, agora foi fechado um acordo, não, agora semana que vem vai ser votada, e nada acontece. Principalmente depois do voto do ministro Fux, eu acho que a tarefa de Tarcísio ficou mais, eu não diria mais fácil, mas ele agora tem mais instrumentos para isso. E eu acho que existe até uma outra possibilidade, que é a de anulação dos processos, tá, desse processo no futuro, depois que o ministro Fux deixou claro, né, uma série de nulidades. O foro é indevido, se aquele foro fosse devido, deveria ter sido julgado no plenário, e, por último, houve um claro cerceamento de defesa. Isso é o voto do ministro Fux.
Então, eu acho que a liderança de Tarcísio nesse processo é muito bem-vinda. Mota falou em anulação do processo. Mota, eu acompanhei muitas manifestações de juristas que apontam que o próximo presidente poderá indicar 3 ministros para a Suprema Corte. E tem gente já vislumbrando que lá na frente a composição das turmas e do próprio Supremo vai mudar demais, né? E muitas coisas podem acontecer. Talvez antes disso, talvez somente após essas mudanças. Você, Dávila, a atuação de Tarcísio de Freitas em prol da anistia. Caniato, a anistia, como nós já falamos várias vezes nos Pingos nos Is, é um mecanismo político. E para ser político, precisa ter votos suficientes para ser aprovado. No papel, a oposição parece de uma robustez incrível, vai vencer essa batalha. Mas na hora da verdade, as pessoas são fracas na tentação, Caniato. Vou receber uma emenda, um cargo, vou poder indicar alguém aqui. E aí o que acontece? Começa aquela vantagem numérica não se traduz em votos. Então, o que o governador Tarcísio está fazendo é tentando ver se esta oposição vai agir como oposição ou se a tentação é maior do que o voto a favor da anistia. O fato é o seguinte: se o Congresso recusar, ou o presidente do Congresso, recusar a colocar a anistia em votação, o que vai ter que fazer? Usar a obstrução, que é sim um recurso regimental importante para pressionar a votação da matéria. A questão da obstrução só funciona se houver esta unidade e coerência na oposição. Se começar a abrir, a obstrução não vai surtir o efeito. Porque não votar matérias de interesse do governo, paralisar os trabalhos do Congresso Nacional, é algo fundamental para tentar transformar esta maioria numérica numa força política capaz de colocar o projeto em votação. Então, eu acho que a postura do governador Tarcísio de Freitas é para ver se esta oposição vai fazer valer o seu peso e o número de votos, ou se essa oposição é só para jogar para a plateia e para as redes sociais. Este é o grande teste das próximas semanas. Esse eu acho que é um ponto crucial, inclusive, nesse debate, viu, Dávila? Vou até passar para o Cristiano Beraldo, porque a gente tem visto, como bem disse o Mota, muitas articulações, reunião aqui, acolá. Não, o texto já está fechado. Fala-se, inclusive, em um texto que indique a reversão da inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Então, textos que resolveriam muitos problemas em uma redação só. E aí, Beraldo, essa convicção ela pode ser flexibilizada a depender da emenda concedida? O problema é que nós estamos vendo que os esforços feitos, a estratégia adotada, até já ali no ano passado, quando se discutiu a sucessão na presidência da Câmara, uma das condições colocadas pelo partido de Jair Bolsonaro era ter a primeira vice-presidência para que, na ausência, caso o presidente não votasse, não pautasse a anistia, o primeiro vice-presidente, então, numa oportunidade de viagem, alguma coisa assim, de ausência do presidente, o vice-presidente assumiria e colocaria a matéria para ser discutida e votada. Isso não deu certo. Quando a gente olha para a primeira vice-presidência, está na cadeira Altineu Cortes, que é um deputado extremamente experiente, articulado, preparado para esse embate ali do dia a dia da Câmara dos Deputados. Se esse projeto, se esse plano não foi executado, ele sabe que não há um ambiente político suficientemente consolidado para que essa matéria avance. Esse é o problema. Então, há uma diferença entre o discurso que é feito nas entrevistas, nos palanques, nas redes sociais, e a realidade política dentro do Congresso Nacional. A articulação prévia para essa discussão e votação do projeto da anistia, ao que parece, não está sendo feita. Não está sendo feita por quê? Porque será que o problema é só das emendas? Ora, a gente precisa lembrar que sem os votos do União Brasil e do Progressistas, por exemplo,
essa matéria não será aprovada. Só que se observa esses partidos que agora se uniram numa federação, se tornam, então, o grupo partidário mais importante, de maior peso no Brasil, mas estão lá com ministros nomeados no atual governo. Então, Candidato, sinceramente, a gente fica acreditando num discurso, mas a prática, ela é completamente diferente, porque, de novo, a gente volta naquele ponto. O interesse maior não é o nosso interesse como povo brasileiro, não é o interesse do país. O interesse que prevalece é o interesse individual. O que eu vou ganhar com isso? Olhando para as eleições do ano que vem, puxa, mas se eu apoiar a anistia, eu vou inviabilizar essa aliança que eu vou precisar ter aqui no estado X. Mas aí eu não vou conseguir indicar aquele meu amigo para ser o candidato ao Senado. Puxa, até aquela nomeação lá para o tribunal, até a nomeação para não sei aonde. Não, então, peraí, calma, vamos ganhar tempo. Vamos estudar melhor isso aqui. Então, Candidato, é um jogo de faz de conta e a gente fica aqui que nem trouxa torcendo para ser verdade. Mas a realidade aqui não é. A realidade é que este Congresso vai acatar a determinação do Supremo Tribunal Federal de cassar o mandato de Alexandre Ramagem. E vai ficar todo mundo de braço cruzado assistindo. Ou seja, não há nada de concreto indicando que a atual situação vai mudar. Nós estamos simplesmente vendo a turma correr em círculos porque não tem nenhuma vontade, nenhum interesse em sair do lugar. Pois é, quando o Beraldo traz essa avaliação, é preciso lembrar de uma notícia que saiu hoje. Por exemplo, o ministro André Fufuca é do PP, Partido Progressista, e deu a seguinte declaração: eu vou votar em Lula em 2026 como gratidão, né, na aposta que ele fez em meu nome. Você, Mota, essas articulações em torno da anistia, a sinalização de que há número suficiente para aprovação, vários parlamentares falam que há um grupo consistente que indica que a aprovação sairia facilmente, mas do outro lado, as investidas do governo que tem esse dispositivo que acaba seduzindo muitos parlamentares, né, Mota? As emendas parlamentares. E muitas vezes a emenda concedida é enviada para determinado parlamentar, ele pode inclusive questionar a sua própria convicção sobre determinado assunto. Quando a convicção está presente para ser questionada, né, Candidato? Na maior parte dos casos, você chama a convicção, ela não está lá. Isso é política. Eu não tenho mais nenhuma ilusão sobre política. Eu sei que a maioria dos políticos é movida por interesse próprio. E eu acho que essa é a grande questão do projeto de anistia. Todos eles vão fazer lá um cálculo secreto e vão chegar à conclusão que talvez não valha a pena entrar nesse confronto. Ainda mais porque, salvo engano, a gente já ouviu declarações na última sessão daquele julgamento de que não se pode dar anistia para esse tipo de crime, né? Muito embora na Constituição diga que pode. Mas o que é a Constituição? Como eu estava dizendo, né? O que vale mesmo é o que está na cabeça das pessoas. Então, eu acho que os políticos vão pensar duas vezes. A gente tem visto isso. Quantas vezes a gente ouviu falar dessa história de anistia? Eu acho que a ficha não caiu para a maioria deles ainda. Eles ainda não entenderam o que está acontecendo no Brasil. Eles ainda não perceberam qual é a sequência lógica e em que parte dessa história a água chega no queixo deles. E aí eles vão olhar e vão dizer, caramba, a gente precisa fazer alguma coisa, porque senão daqui a pouco o Congresso não existe mais e aí vai ser tarde. Pois é, só para a gente arrematar, Dávila quer trazer também sua análise sobre esse processo que envolve a participação de algumas figuras muito importantes. Quando o Mota traz essa leitura, bom, faz parte da política, faz parte do jogo. A atuação de Tarcísio de Freitas também
pode ser lida da mesma forma, né? É preciso dar uma sinalização. Eu acho que ele acaba demonstrando muita lealdade ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas se coloca como um ativo para 26, inclusive enviando recados para os eleitores de Jair Bolsonaro. Se trata disso também, né, Dávila? Com certeza. Aliás, Canhato, a questão da anistia mostra exatamente que os parlamentares vão ter que agir contrário ao que o Beraldo está dizendo, ou seja, não é o interesse individual, é o coletivo. Você sabe, tem uma cena naquele filme O Gladiador, quando eles vão jogar todos na arena, o gladiador, que é o mais experiente, fala assim, ou a gente tá todo mundo junto, se cada um correr para um lado, vai ser todo mundo devorado. Então aqui a única forma que nós podemos sobreviver é estar todo mundo junto e andar do mesmo jeito para a gente poder lutar contra as feras. Se cada um quiser salvar a sua pele, vai todo mundo morrer. É exatamente essa a principal analogia para entender a questão da anistia. Agora, veja a naturalidade, Canhato, que a gente está tratando as coisas mais imorais. Sai na mídia assim, governo está com medo da aprovação da anistia, então vai liberar emendas. Não, liberar emenda é comprar voto. Essa é a verdade. Não, liberar emenda significa comprar votos. E a gente trata como se fosse a coisa mais normal. É que nem o Mota falou, é que nem uma conversa de bar, a gente tá tomando chopp, vamos comprar uns votos aí, pô. Como é que vai para comprar voto? Não, abre lá os cofres públicos e aí isso sai nesse eufemismo de liberar dinheiro para emenda. É uma vergonha. Como é que a gente pode fazer um negócio desse? Então, a estratégia do governo é a anti-gladiador. É tentar dividir as pessoas e tratar individualmente cada uma. Olha, Beraldo, você vai receber uma emendinha aí, Mota, você vai receber outra emenda aí. É isso que eles querem fazer. É justamente quebrar a unidade. E o que o governador Tarcísio de Freitas está mostrando é que, se não tiver unidade, não vai aprovar nada. E aí não vai ter anistia, não vai ter o projeto que interessa à coletividade da oposição e é aquele salve-se quem puder para a próxima eleição. Portanto, não me parece uma estratégia inteligente, mas infelizmente na política está cheio de atitudes não inteligentes que estão ocorrendo e é por isso que a oposição não consegue converter a sua vantagem numérica em votos. Pois é, e a enquete do dia tem a ver também com a anistia. Se os Estados Unidos aplicarem novas sanções contra o Brasil ou contra autoridades, você acredita que a anistia ou até um indulto presidencial ganham força? Vote em jovempan.com.br ou no YouTube de Os Pingos nos Is. Daqui a pouco a gente volta em um minutinho, hein? Eu conto com você. Até já.